Fala galera, vocês estão por aqui e eu quero te fazer uma pergunta. Uma pessoa recebeu um rim transplantado, uma pessoa recebeu um coração, um fígado. Por que que o organismo do paciente transplantado, aquele cara que recebeu o órgão, ele vai começar a produzir anticorpos contra o órgão recebido, ou seja, contra o órgão transplantado? Porque afinal de contas, para pensar, a pessoa perdeu a função renal, ela recebeu um órgão transplantado, aquele órgão transplantado, aquele rim, ele vai trabalhar a favor do organismo. Mas mesmo assim, o sistema imunológico do paciente, né, do receptor, vai produzir anticorpos contra aquele tecido que ele recebeu. Quando uma pessoa é transplantada, ela precisa tomar imunossupressores, ela toma cortisona como imunossupressor, ela toma imunossupressores como azatioprina, como outros imunossupressores. Então, por que que é necessário que o organismo tome esses imunossupressores, o indivíduo transplantado, para não rejeitar o tecido que ele recebeu? Você já parou para pensar? A resposta é simples. No nosso organismo existe uma divisão bem clara do que é self e do que é non-self, o que é próprio e o que não é próprio. O nosso organismo ataca tudo aquilo que ele considera como non-self, tudo aquilo que não é próprio. E aí, apesar de uma pessoa poder receber o rim da mãe ou de um irmão, apesar disso, você acaba tendo um tecido que não é seu. Não é literalmente seu. Como não é literalmente seu, então você vai gerar defesa contra isso. E hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre o sistema imunológico e como ele funciona. E a primeira coisa que a gente tem que entender nessa escalada de como o sistema imunológico age é a diferença de sistema inato para sistema, não é, para a imunologia inata da imunologia adaptativa. Vamos lá traçar umas diferenças? Então vamos lá para a nossa tela. Então você está vendo aqui na tela uma tabelinha e nessa tabelinha a gente tem imunidade inata de um lado, tá aqui a imunidade inata, e do ladinho dela a imunidade adaptativa. A imunidade inata, quando a gente pensa em ação da imunidade inata, deixa eu pegar aqui um nosso negócio para escrevinhar. Quando a gente pensa em imunidade inata, a imunidade a imunidade inata ela é inespecífica, ou seja, ela vai agir da mesma maneira em relação a todo e qualquer agente causador de doença ou agente non-self, já que a gente estava falando sobre isso, sobre vírus, bactérias e agregados. Já a imunidade adaptativa, né, que é aquela que a gente vai adquirir, e aí já estou até dando um spoiler, ela é uma imunidade, uma forma de imunidade bastante específica, porque é o agente causador do problema que vai estimular o organismo a produzir os anticorpos, as células de memória e gerar defesa. Então, a primeira distinção é essa. Segunda distinção, a origem da imunidade inata. A imunidade inata ela é genética, não é genérica. Ela não ataca qualquer não é, non-self que chegue até o teu organismo. Então, isso quer dizer que você já tem isso pré-programado. Ou seja, você não precisa entrar em contato com o agente causador de uma doença para que a sua imunidade inata consiga trabalhar e funcionar. Agora, você precisa entrar em contato com o agente causador de uma doença para que a sua imunidade adaptativa trabalhe. Então, isso quer dizer que a imunidade adaptativa, ela não é genética, ela na verdade é adquirida ao longo da sua vida. É o seu contato, ou seja, o seu organismo entrando em contato com agentes que são considerados não próprios ao longo da sua vidinha. Tranquilo? Próximo. Tempo de resposta. A resposta da imunidade inata é muito rápida, porque como ela é genérica, não é, isso acaba fazendo com que o organismo consiga gerar essa defesa de maneira imediata quando há um perigo. Então a gente pode dizer que o tempo de resposta aqui é um tempo de resposta imediato. Ou seja, vai agir logo de cara quando o organismo se sentir em problemas. Agora, a imunidade adquirida ela demora um pouquinho mais. A gente vai entender como é que funciona a imunidade adquirida e você vai ver que anticorpos específicos a gente vai começar a produzir de 7 a 9 dias pós-infecção. Então, isso quer dizer que é um caminho aí que a gente tem que acabar tendo até que o sistema imune responda de maneira plena. Então, a resposta é uma resposta mais lenta, tá? Outra Outro ponto de comparação. Memória imunológica. Existe memória imunológica na imunidade inata? Pensa, não é genérico? Se é genérico, eu não preciso de memória, porque afinal de contas eu posso atacar qualquer coisa que entra no meu organismo com a imunidade inata, então eu não preciso de memória. Então, a memória, não existe memória e produção de células de memória na imunidade inata. Mas na imunidade adquirida, não é, na imunidade adaptativa, e aí entra a ideia da vacina, nós temos a produção de células de memória. Então, se por um acaso você entrar em contato com o agente causador de uma doença, você terá células de memória imunológica contra aquele agente causador daquele problema.
E a última uma parte, só para a gente entender de maneira geral, quais são os componentes principais, não é, da imunidade inata e da imunidade adquirida. A imunidade inata, primeiro, tem barreiras, e a gente vai falar dessas barreiras já já. Tem barreiras físicas, barreiras químicas que vão atuar tentando impedir que um agente causador de uma doença qualquer consiga atravessar essas barreiras. Outra coisa, nós temos células que fazem fagocitose e que são genéricas. Então a gente pode colocar a presença de células fagocíticas ou fagocitárias. Yes? E aí a gente tenta, através da imunidade geral, e algumas proteínas que eu vou falar delas no sistema, não é, complemento rapidamente. Então nós temos células de defesa que são generalistas e que acabam atacando qualquer coisa que entra no nosso organismo. Agora, quando a gente fala de imunidade adaptativa, e a gente vai trabalhar o passo a passo dela, a gente está falando da interferência de células especializadas. Então, os principais representantes da imunidade adquirida ou adaptativa são os linfócitos T de tatu e os linfócitos B de bola, que daqui a pouco a gente vai diferenciar o T4, o T8, o CD4, o CD8, a gente vai fazer a diferenciação entre eles. Tudo bem com essa parte geral de inato e adaptativo? Isso pode cair em qualquer prova para você, pode ser Enem, pode ser uma outra prova discursiva. Aí, falando de imunidade, não é, inata, a nossa primeira linha de defesa nada mais são do que muralhas. Ele botou, eu escrevi aqui muralhas para você, mas são barreiras. E essas barreiras, deixa eu mudar só a corzinha dessa meleca aqui, ó. Deixa eu botar esse, não é meio azul, não é estranho aqui, só para você entender. Vou aumentar aqui. Ou seja, nós temos barreiras naturais contra a entrada de agentes infecciosos. Então, a primeira coisa, se a gente olhar para as nossas lágrimas, elas contêm enzimas que vão acabar destruindo e vão tentar degradar a parede celular bacteriana, não é? E vão tentar fazer com que você não tenha uma infecção a partir do olho, não é? Que é uma das mucosas que a gente tem de infecção. Segundo, nosso sistema respiratório, primeiro, tem células ciliadas com liberação de muco para a gente jogar para fora, lembra? Traqueia, para jogar para fora as impurezas que por um acaso entraram no sistema respiratório, para não deixar chegar na mucosa mais interna alveolar, de brônquio ou alvéolo, para não ter bronquite, assim sucessivamente. E além disso, a gente ainda tem o muco, que vai dar uma ajuda, junto com os cílios que eu já falei para vocês, que são vassourinhas que jogam aquilo ali para fora. A nossa pele, ela é uma barreira. Ela é ácida, a nossa pele é impermeável. Então isso acaba fazendo com que essa barreira física, ela consiga fazer com que agentes patogênicos, como bactérias e vírus, não atravessem diretamente a pele, senão ia ser o caos. Pensa, se por um acaso toda a nossa superfície fosse uma superfície de passagem. As nossas superfícies de passagem são as mucosas, né? Ou seja, é a mucosa nasal, a mucosa da boca, a parte interna do aparelho respiratório, digestório, e assim sucessivamente, não é? Orelha, e assim sucessivamente. O trato digestório tem acidez em algumas cavidades e tem enzimas que também trabalham ali, né, ao longo do aparelho digestório para evitar que bactérias consigam sobreviver e chegar até o intestino, causando problemas, por exemplo, como, né, uma gastroenterite e uma inflamação na parede do intestino. O trato genital também tem que ter, porque é outra mucosa. Então, todas as nossas mucosas estão protegidas, tá? Na mucosa, por exemplo, da uretra, você tem acidez ali, no caso do masculino, da própria urina, para fazer com que esse canal uretral, né, com o pH um pouco mais baixo, não deixe de desenvolver, né, bactérias. No caso, né, da mulher, a uretra não é um canal comum de excreção e reprodução, mas o canal vaginal é ácido com o mesmo propósito. Então, entenderam as primeiras barreiras? Mas aí, óbvio, ululantemente, como diria minha mãe, a gente vai ultrapassar essas barreiras, porque a gente vai tentar entender como o sistema imunológico atua. Então, a gente vai, não é, furar a barreira e vamos entrar na primeira linha de defesa do nosso organismo. A primeira coisa que a gente precisa entender é como as células, lembra que eu falei lá em cima que são células fagocitárias? Que células fagocitárias são essas e de que maneira essas células atuam? As células fagocitárias que agem no nosso sistema, não é, imunológico são basicamente duas. Tá? Depois, numa aula de exercício, a gente vai ter aula de exercício na quinta-feira, eu de repente coloco uma referência para as células dendríticas da pele. Eu posso falar, posso até não criar uma aula para vocês com um grau de profundidade muito maior sobre o sistema imunológico, porque tem. Se você, por um acaso, quer isso, galera específica de medicina, dá eu quero nos comentários, e aí eu vou e produzo uma aula falando de célula dendrítica, de complexo MHC, MHC1, MHC2, a gente pode falar de um monte de coisas. Mas, de uma maneira mais geral, para a gente vai fazer prova do Enem e outras provas específicas também, porque a gente não tem questão NASA em todas as provas, as células fagocíticas são os neutrófilos,
e além dos neutrófilos, os basófilos. Então, neutrófilos são células fagocíticas e os macrófagos são células fagocíticas. Se por um acaso você ouviu falar de monócitos, o monócito é o macrófago circulante na corrente sanguínea. Tá? Porque a gente só tem a ativação do monócito, que vai acabar se tornando macrófago, quando ele entra no tecido conjuntivo para gerar defesa específica para aquele agente invasor daquele local, tá bom? Interferons. O que diabos é um interferon? Interferon é um sinalizador. Ele bota aqui mensageiros, não é, antivirais. Então, os interferons são proteínas sinalizadoras. E essas proteínas sinalizadoras vão indicar problemas. Só para você ter uma noção, sinalizadoras. Só para você ter uma noção, a gente pode chamar a febre de interferose, porque a febre ela é decorrente da liberação de um determinado grupo de interferões na corrente sanguínea que vai acabar indicando para o organismo que ele tem que aumentar em temperatura, sacou? E o sistema complemento, ele bota ali proteínas ativas, são proteínas que conseguem, não é, se ligar e conseguem degradar ou destruir determinados agentes causadores de doenças. Então é um sistema complementar, por isso que ele está falando de sistema complemento. Então são proteínas que destroem patógenos. E aí a gente está ativando tudo isso aqui. Destroem. Patógeno é agente causador de doença, né? Patógeno pode ser também uma toxina, patógeno pode ser qualquer coisa que provoque algum problema em você. A toxina até menos, né? Ou seja, seriam bactérias mais e vírus, né? Principalmente. Então entenderam essa primeira barreira geral? Então essa primeira barreira geral ela é inespecífica. Qualquer agente causador de doença vai ativar essas células e vai fazer com que elas tentem destruir esse agente patogênico. But, como nós estamos caminhando num processo gradativo de a barreira falhou. O sistema inato não rolou. Agora precisaremos da imunidade adaptativa e a gente vai entender essa comunicação que existe nessa imunidade adaptativa, tá? E aí a primeira célula que acaba atuando nesse processo é o nosso querido macrófago. Então vou botar o macrófago aqui no cantinho, porque o macrófago vai começar a bater papo com outras células. O que acaba acontecendo, tá? O macrófago ele tem a capacidade de fazer fagocitose, destruir o antígeno, ou destruir o causador da doença, destruir o patógeno, e aí acabou o problema. Pode acontecer isso. Mas pode acontecer do problema não acabar. Se o problema não acaba, o macrófago ele tem a possibilidade de destruir uma parte lá. Ele não consegue destruir todos os vírus que ele fagocita, mas ele não consegue fagocitar todos os vírus que existem, mas os que ele consegue fagocitar, ele destrói, fragmenta e coloca um pedaço desse cara na membrana plasmática dele. Daí vem os apresentadores MHC1 e MHC2, que são os complexos de histocompatibilidade, tá? Mas aí a gente pode falar disso num vídeo um pouco mais específico. No momento em que o macrófago pega um pedaço desse agente causador dessa doença e coloca na sua membrana, ele deixa de ser chamado de macrófago e passa a ser chamado de célula apresentadora, porque ele está apresentando o antígeno para alguém. Então, célula apresentadora de antígenos. Yes? Então, apresentadora de antígenos. Eu estou querendo conversar com alguém. É isso que o nosso macrófago fala. Eu quero que alguém ouça essa minha chamada. E aí, com quem ele está conversando, né? Ou seja, com quem, quimicamente, esse cara vai conversar. Com quem é que vai ser ativado nesse caminho? Quem vai ser ativado nesse caminho é uma célula chamada linfócito. Mas lembra que eu coloquei ali para vocês, em cima, que são dois tipos de linfócitos? Existem os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Esse cara que bate um papinho com o macrófago é o T4 ou botei D, é CD. Deixa eu apagar aqui. Ui! Deixa eu voltar aqui novamente. Então, esse cara é o TCD4, tá? Esse cara que é o TCD4, ele é muito, muito, muito... Pode falar T4 também, tá? Ele é um cara que é conhecido como linfócito helper. Esse linfócito, que é o linfócito helper, é o cara atacado pelo vírus HIV.
Então, no momento em que uma pessoa com AIDS, ela deixa de ter a defesa, é porque os linfócitos dela, os CD4, estão em um nível muito baixo. Então, isso quer dizer que mesmo que ela seja infectada por um outro causador de uma outra doença, um vírus da gripe, ela não consegue avisar o corpo que isso está acontecendo. E aí, sem produzir defesa, não é o agente causador daquela doença, vai acabar multiplicando, pode tomar o corpo da pessoa e pode acabar levando a pessoa ao óbito. Hoje, a gente tem o coquetel, numa futura aula aí de parasitologia, eu falo sobre o coquetel da AIDS, que acaba prolongando a vida do paciente de maneira indefinida. O CD4, ele quer conversar com quem? O CD4, ele quer conversar com duas células para ativar dois processos. O CD4, primeiro, quer conversar com outro linfócito. Esse outro linfócito que vai ser ativado, óbvio, ululantemente, como diria minha mãe, é aquele linfócito que eu coloquei ali em cima. Lembra que eu falei que tinham dois linfócitos, o TCD4 e o TCD8? O TCD8 é o linfócito citotóxico ou linfócito T-killer. Esse cara que é o linfócito citotóxico ou T-killer, ele vai ativar uma forma de defesa que é justamente a imunidade celular. Tá? Isso aqui vai ser importante, depois eu vou até botar uma questãozinha que apareceu uma vez numa prova da UERJ, em que ele perguntou justamente qual era o tipo de imunidade onde havia produção de anticorpos, e não é essa. Essa imunidade, que é chamada de imunidade celular ou citotóxica, é a imunidade em que uma célula infectada, lembra do interferon, uma célula infectada com o vírus, ela vai sinalizar e vai dizer, eu estou infectada. E aí esse cara que é o CD8, uma vez tendo conversado com o CD4, ele fica esperto porque está acontecendo algum problema, e ele pode produzir uma proteína chamadas perforinas, que vão destruir a célula infectada. Se a célula, ou até células tumorais também, o processo é o mesmo. E aí a célula morta não vai permitir que o vírus reproduza dentro dela, obviamente, porque ela morreu, e aí uma vez ela morta, o vírus acaba não conseguindo reproduzir e vai ter que procurar outra célula, tá? Esse cara aqui, deixa eu só colocar aqui do lado, ó, vou botar aqui do lado rapidamente, esse cara é chamado também de T-killer, tá? Ou, eita, paguei, ou T citotóxico. Vou botar aqui o killer, porque ele é mais até conhecido como T-killer. É o tequila? Nossa, professor. Essa piada foi ótima, tio. Além disso, o TCD4 vai conversar com outro tipo de linfócito, e esse cara é o linfócito B de bola. O linfócito B de bola já entrou em contato com o agente causador daquela doença. Não é uma célula fagocitária, mas ele consegue endocitar corpos estranhos. Na hora que ele endocitou o corpo estranho, ele agora quer uma confirmação de que aquele corpo é realmente um corpo estranho. Porque a decisão que ele vai tomar é uma decisão muito importante. Ele vai produzir anticorpos. E se por um acaso o linfócito B decide produzir anticorpos e ele não deveria, aí a gente acaba tendo, provavelmente, o desenvolvimento de uma doença autoimune, onde o linfócito B produz anticorpos contra alguma coisa que é self, alguma coisa própria, e que ele não deveria atacar aquilo que é próprio. Então, o linfócito B, que já entrou em contato com aquele causador daquele problema, recebe a confirmação do T4, e uma vez recebendo a confirmação do T4, ele vai se diferenciar em dois grupos celulares. Ele vai formar um grupo celular que nós chamamos carinhosamente de plasmócitos, e além disso, ele vai formar um outro grupo celular, que são as células de memória. As células de memória são fundamentais, aí já posso até começar com elas, são fundamentais porque são elas que fazem com que, em um segundo processo infeccioso, o linfócito B, no caso agora na forma de célula de memória, não tenha que passar por todo esse caminho burocrático para gerar anticorpos de novo. Por isso que a resposta secundária, a gente vai falar de vacina daqui a pouco, ela é muito mais intensa e muito mais eficiente. E o que esses caras aqui, que são os plasmócitos, fazem? Esses caras produzem e liberam nossos queridos anticorpos, ou imunoglobulinas, e a gente vai falar dos anticorpos também daqui a pouquinho. Uma vez produzidos os anticorpos eles vão agir sobre o agente causador daquela doença e eles não destroem, eles não degradam, eles na verdade marcam, é uma coisa chamada opsonização, eles marcam aquele antígeno e ao marcarem aquele antígeno, os macrófagos, os neutrófilos, destroem com muito mais facilidade. Entendeu? É claro que se você é um vírus e tem um monte de anticorpos grudados em você, você não vai conseguir se ligar a nada. Se você tem anticorpos presos ali, você não vai conseguir entrar mais nas células porque você não é mais você, né? Ou seja, você acaba tendo um monte de penduricalho. É como se você, sei lá, colasse um monte de bola de Natal em você e aí você não tem o que fazer. Mas a ideia é a gente marcar para que células fagocitárias façam fagocitose com mais facilidade.
Entenderam todo esse processo? Aí galera de não específica, tá? A galera de específica tem que saber tudo, né? Agora, a galera de não específica, o linfócito B é um cara muito importante. A produção de anticorpos é algo muito importante. A célula de memória é algo muito importante. O macrófago, que apresenta antígeno, e aí o sistema, a imunidade celular, não dei o nome, né? Essa imunidade toda aqui de baixo, tá? Tanto a direita quanto a esquerda, a formação das células de memória e a produção de anticorpos, acaba sendo chamada carinhosamente de imunidade. Essa foi a pergunta, cara, várias vezes. Mas tem, para a galera do Rio de Janeiro, uma pergunta da prova da UERJ, tem algum tempo, em que na específica ele falou sobre imunidade humoral, tá? Então, a imunidade humoral é aquela que acaba resultando na produção de anticorpos, ok? Tranquilex Edilex? Então, guarda aí as informações e a galera não específica, principalmente o linfócito B como produtor dos anticorpos e formador da célula de memória, e o linfócito T4, que é o cara que é atacado e destruído pelo HIV. Agora vamos um tiquito mais. Antígenos e anticorpos. Como é que funciona essa história? O que que é o antígeno? Não é? O antígeno, que está marcado como sendo essa proteína aqui de membrana, ó, quando a gente fala, por exemplo, do vírus da Covid, isso aqui não é um vírus, né? Mas se fosse uma representação viral, o vírus da Covid, ele tem uma proteína de membrana chamada spike. Essa proteína de membrana chamada spike não é humana, é uma proteína viral. Como ela é uma proteína viral, na hora que o organismo entra em contato com o spike, os anticorpos conseguem se ligar a essa proteína. E aí as vacinas, elas são voltadas para a formação, ou para te dar a spike pronta, a Coronavac, ou então para fazer com que o seu organismo produza a spike. Isso é uma aula de vacina específica, em que a gente vai falar de novas tecnologias de vacina. Se você quiser uma aula sobre isso, então bota lá no comentário. E aí, uma vez reconhecendo a proteína, o antígeno, a spike, o organismo, os anticorpos produzidos, que são as imunoglobulinas, vão acabar se ligando a esse antígeno, e ao se ligarem a esse antígeno, marcam esse antígeno. Aí foi o que eu falei para vocês, se por um acaso você tem um vírus que tem a spike, e aí vários anticorpos vão se ligando, você tem um vírus da Covid com um monte de anticorpos colados. Ele não vai conseguir mais entrar na célula, ele não vai conseguir mais caminhar na corrente sanguínea direita sem ser notado. É como se você, sei lá, estivesse andando com um monte de penduricalho no meio da rua. Um monte de bola de Natal preso na roupa andando no meio da rua. Alguém vai te notar, né? Acredito eu. E aí essa marcação, ela vai acabar ativando células fagocitárias, e uma vez ativando células fagocitárias como macrófagos, o macrófago vai lá com facilidade e diz: tu estava querendo fugir, né? Vem cá que eu vou te fagocitar. E aí a célula acaba sendo fagocitada, o vírus, não é? A bactéria, e a gente acaba com o problema. Professor, e se por um acaso não acabar com o problema? Morreu. Né? Ou seja, a gente pode tomar medicamento ainda, mas a tendência, se nada funcionar, é dar aquela mordidinha básica. Existem, aí aqui mais para específica, existem 5 classes de anticorpos, 5 classes de imunoglobulinas. Então você de não específica, que gosta muito de biologia, continua assistindo. Você que não é de não específica e está assistindo o vídeo que quer saber de sistema imunológico, adianta, bota vezes 2, vezes 3 agora que tem no Plus, sei lá que diabo, porque essa parte final aqui da memória imune você tem que saber. Agora essa partezinha aqui você pode pular, tá? Para a galera específica, fica junto. As imunoglobulinas são de 4 tipos. As imunoglobulinas podem ser imunoglobulina A, imunoglobulina D, imunoglobulina E, imunoglobulina G e assim sucessivamente. Pode cair em prova discursiva, óbvio, ululantemente, é o mais provável, e poderia cair numa múltipla escolha muito difícil, em que a galera de não específica, o grosso da galera de não específica acabaria errando, a não ser que a prova do Enem te explique com detalhes alguma coisa dessas imunoglobulinas e te pergunte sobre, tá? Mas vamos lá, você vai entender. A imunoglobulina M, vou começar com essa aqui de baixo, ela é um anticorpo produzido, mas que é generalista. Ou seja, como é um anticorpo generalista, esse tipo de anticorpo é produzido na fase aguda da doença. A gente leva aí de 3 a 5 dias para produzir esse cara, e ele está ligado à fase aguda da doença, tá? Então, vou pegar a Covid para tu entender. Se por um acaso você fez um exame para detecção de imunoglobulinas,
E o exame detecta a presença do IgM e não detecta a presença de um outro cara que a gente vai falar dele, que é o IgG, é porque você ainda está no iniciozinho da infecção. Por isso é que, na época, não sei se de repente você lembra, a gente já está até, graças a Deus, fazendo um tempinho aí da pandemia, mas eu não sei se você lembra que só era possível fazer o exame para busca de imunoglobulina cerca de 3 dias após o início das infecções, da infecção, da sintomologia, perdão. Não da infecção, porque obviamente você não saberia se estava infectado ou não, mas o início dos sintomas. Porque se você fizer, espirrei hoje, ih, acho que é Covid, faz o exame hoje, cara, não vai ter ainda IgM, porque o IgM leva aí de 3 a 5 dias para aparecer. Agora, se você fizer com 3, 4 dias de sintomologia, aí você consegue detectar um IgM. Com o tempo, mais ou menos 7 dias aí a 9 dias pós-infecção, aparecem os IgGs. O IgG é um anticorpo especialista. Ele é produzido especificamente para aquele causador daquela doença. Tanto que uma mulher, quando ela engravida e ela vai fazer exames, não é, para acompanhar a gravidez, ela busca uma série de IgGs para saber se por um acaso ela tem o IgG para a maior parte das doenças que ela poderia pegar ao longo da gestação. Porque se ela tem IgG para essas doenças, se por um acaso ela está em contato com o vírus da rubéola, por exemplo, e ela fez o exame e deu IgG positivo para a rubéola, é porque ela foi vacinada para a rubéola e ela tem o IgG. Ou foi vacinada ou pegou a rubéola, mas eu acredito que se ela tenha pego a rubéola, ela lembra. Mas se ela não lembrar, então é porque ela foi vacinada para a rubéola e uma vez vacinada para a rubéola, está tranquilo, favorável, o bebê dela está protegido porque tem um anticorpo, sacou? E também importante para a gente, você está vendo justamente uma mulher com uma grávida aqui do lado. É o anticorpo que passa pela placenta. Então, IgG, gravidez. São os anticorpos que atravessam a placenta e chegam até o feto para proteger o feto durante a vida embrionária e um pouco de tempo após o nascimento. Mas aí, né, the baby vai começar a ser vacinado logo com menos de 1 ano de idade e vai começar a ter as vacinas aí em sequência, gasta um dinheirão, ou então vai no posto de saúde para vacinar. É, às vezes até as pessoas optam por fazer a vacina em casa. Olha, esse vídeo gostaria de ser patrocinado pela Monster, né? Então você, Monster, né, que está assistindo o vídeo, patrocine sessão. E você que está assistindo, curte aí o canal. Vamos lá, eu preciso ser o vozinha de amanhã. Se você por um acaso está acompanhando a Copa do Mundo, não é? Se você não está acompanhando a Copa do Mundo e está assistindo esse vídeo 5 anos após a Copa do Mundo de 2026, existiu um goleiro chamado Vozinha de Cabo Verde, que todo mundo está torcendo para ele. E o cara passou de 50 mil seguidores e agora ele está com 9 milhões. Acho que é a última vez que eu vi. Eu tenho que ser esse cara. 9 milhões? Vamos, junto. Tá, beleza. E aí, na gravidez, o IgG é o cara que atravessa a placenta para proteger o bebê. E esses 2 eu acho que são os mais prováveis, tá? Esses 2 eu acho que são os mais, plausíveis. Mas, IgA. O IgA é um anticorpo de mucosas. Então isso quer dizer que a gente tem uma grande quantidade de IgA na mucosa da glândula mamária, na mucosa intestinal, nas mucosas em geral. E esse cara, não é que é o IgA, ele tá ligado então IgG, G de gravidez, IgA, como ele está na mucosa da glândula mamária, amamentação. É o anticorpo do leite materno. E aí, não é, quando a gente fala de proteção da mãe através da amamentação, é uma quantidade imensa de IgAs que a mulher tem no leite que ela produz para o bebê. Só uma dúvida que uma vez um aluno me perguntou: professor, qual desses anticorpos a gente produz quando nós somos estimulados aqui, o plasmócito começa a gerar anticorpos? Todos. Porque você tem que ter o IgA para aquele determinado agente causador daquela doença na mucosa. Você tem que ter o IgM generalista para trabalhar no início do processo infeccioso. Você tem que ter o IgG especialista circulando na corrente sanguínea e passando pela placenta. Então você produz todos. O IgD, ele é uma grande incógnita. Né? Os cientistas eles estão tentando entender a função dele, mas a quantidade é extremamente baixa. Ele é menos de 1% de IgD quando a gente fala de anticorpo,
células de defesa. Então, não é muito pouco provável que o cara pergunte para você quem é o IgD, porque não você tem certeza do que ele realmente faz. E o IgE, ele está ligado a processos alergênicos, então se você, por um acaso, é um alérgico de plantão, é porque você tem uma quantidade muito maior de IgE do que o normal nas suas células chamadas de mastócitos. Os mastócitos e os basófilos produzem histamina e heparina. E calma, tá? Ou seja, tem várias coisas aqui que estão entremeando esse conteúdo que vai aparecer na aula de exercícios da quinta-feira. E aí, quando você tem uma quantidade maior desse IgE preso na membrana plasmática do mastócito, você reconhece praticamente qualquer coisa como sendo corpo estranho. E aí você vai produzir anticorpos contra coisas esdrúxulas, tipo pólen, poeira. E aí você acaba tendo uma inflamação respiratória, uma rinite alérgica ou alguma coisa nesse sentido. E esses anticorpos também vão atuar contra eumintoses. Então, se por um acaso você estiver infectado com um plateuminto ou um nematóide, um vermezinho achatado ou cilíndrico, o seu nível de IgE vai estar mais alto na sua corrente sanguínea, tá? Então vamos imaginar que isso aqui vai cair mais, tá? Na específica da UERJ, específica da FUVEST, bem que FUVEST poderia até aparecer na múltipla escolha. Múltipla escolha específica da Unicamp, provas do Sul, o FPR, o EL, o EM, todas elas, não é, em que você tem um grau de dificuldade, você precisa decorar alguma coisa a mais, é uma possível candidata para esse tipo de assunto. E a última parte, para a gente fechar nossa aulinha de hoje, não menos importante, é o processo de vacinação e de resposta primária e secundária. Qual é o grande X de la question? Quando o nosso organismo entra em contato com o agente causador de uma doença, a gente produz, obviamente, uma defesa. Essa defesa, num primeiro momento, ela tende a ser mais branda. Você vê que no eixo Y a gente tem a concentração de anticorpos no sangue. Mas, se a gente tiver um segundo contato com o mesmo agente causador daquela doença, a nossa resposta ela acontece num intervalo de tempo muito menor. Olha aqui o intervalo necessário para que a gente chegasse até o aumento da quantidade de anticorpos num primeiro momento. E olha aqui, não é o tempo necessário, se a gente marcar do início até esse pico aqui, ó, o tempo necessário para a gente conseguir chegar no número máximo de anticorpos num segundo momento. Então, é claro que esse espaço temporal é muito maior do que esse espaço temporal. Então, é mais eficiente, tá? Mas aí, Pasteur, ele começou a ficar bolado com esse negócio, por quê? E se por um acaso, não é, logo no primeiro contato com o agente causador de uma doença qualquer, a gente já morra? A gente não vai dar nem tempo do maluco do corpo produzir células de memória para um segundo contato, porque no primeiro contato a gente já morreu. Então nós precisamos imitar esse primeiro contato. Para imitar esse primeiro contato, a gente vai usar uma vacina. A vacina ela é composta por antígenos, quer dizer, pode não ser uma vacina, tá? Você pode pegar realmente a doença. Mas para evitar que pegar a doença possa causar problemas, a gente acaba usando uma vacina nos primeiros meses e anos de vida, e isso vai preparar o nosso corpo para uma segunda resposta. A segunda resposta é a doença propriamente dita. Então, quando nós somos vacinados, por que a tal da vacina tem que ter antígenos mortos ou enfraquecidos? Para que a nossa resposta aconteça. A gente não pode ter nenhum problema. A gente tem que produzir os anticorpos e células de memória sem que a gente sofra muito. Efeitos colaterais, obviamente, vão acontecer, mas sem que a gente sofra muito. Mas o que mais interessa é que a gente tenha células de memória para que, num segundo contato, a nossa resposta seja muito mais agressiva, mais rápida e a gente consiga se livrar do problema com mais facilidade. Entendeu essa lógica da vacina? Aí depois até fiz um reel, não é, para vocês, não é, falando de soro e vacina. Depois eu coloco uma questão de soro e vacina na aula da quinta-feira para a gente comparar a relação entre soro e vacina e o que acontece com a resposta primária.